Atualmente existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. A maioria delas está vivendo dentro da civilização humana, mas algumas, especialmente tribos nativas, evitam o contato com o mundo exterior. Durante a história, alguns exploradores e curiosos acabaram se deparando com essas tribos, que não gostaram nada da exposição e reagiram com violência. Apesar de serem poucas, existem algumas tribos extremamente perigosas, das quais você nunca deve se aproximar se quiser manter a sua vida intacta, e é exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Poké, hoje nós vamos ver tribos mais assustadoras que você não quer conhecer. Então já vai deixando seu like, clique aí no botão do gostei, também vai embaixo, clica no botão de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quais são essas tribos mais assustadoras que você não gostaria de conhecer. Só pelo nome, essa tribo já tem um tom ameaçador. Chamada de Tribo dos Esqueletos Guerreiros, ganharam esse nome por conta da forma como se pintam, se transformando em verdadeiros esqueletos vivos. Mas quem dera essa fosse a única característica que a torna uma tribo assustadora. As tradições dessa tribo, também conhecida como tribo Shimu, permanecem em grande parte desconhecidas pelos especialistas. Desde o primeiro contato com a civilização em 1934, que foi seguido de missões cristãs e plantações de café, fazendo com que grande parte da história e cultura da tribo fosse perdida. Essa tribo da Papua Nova Guiné utiliza uma assustadora pintura corporal preta e branca em rituais, onde ao dançarem se transformam em esqueletos. Essa pintura é utilizada como uma forma de intimidar os seus inimigos, mostrando que eles possuem poderes paranormais para controlar os mortos. Então, a pintura é assustadora por um motivo de guerra e controle psicológico. Depois de saber da verdade, não dá para ter certeza se essa tribo se tornou ainda mais assustadora, pela sua motivação por trás das pinturas ou se ela se tornou um pouquinho menos assustadora. De qualquer modo, é melhor tomar cuidado não só com suas pinturas, mas com suas lanças também. Aqui no Brasil, na Amazônia, existe uma tribo indígena misteriosa e perigosa que vive sem contato com o mundo exterior. Eles são chamados de não contatados por falta de um nome oficial. Essa tribo evita contato com estranhos por causa de encontros ruins no passado e da destruição de sua casa na floresta. Os não contatados do Acre, por exemplo, são provavelmente sobreviventes de tempos difíceis durante o ciclo da borracha, quando muitos indígenas foram escravizados. Eles preferem ficar longe de outras pessoas e já atiraram flechas em helicópteros e aviões que se aproximaram de sua tribo. Esses indígenas são perigosos porque eles atacam sem aviso qualquer pessoa ou objeto que seja estranho para eles, como drones ou helicópteros. Para piorar, eles usam arcos e flechas enormes, algumas medindo mais de 4 metros para atirar nos estranhos. Mesmo com a modernidade ao seu redor, eles escolheram viver como seus antepassados, caçando e plantando. A vida dessas tribos está ameaçada por causa da invasão de suas terras, pela construção de barragens e estradas. Alguns já estão deixando suas terras por causa do barulho e da poluição das obras. Eles são vulneráveis a doenças trazidas por pessoas de fora e precisam ser protegidos antes que desapareçam para sempre. Mas é difícil de protegê-los porque ninguém consegue se aproximar sem que leve uma flechada. Na Nova Guiné, uma região da Indonésia, existe uma tribo canibal muito perigosa conhecido como povo Asmat. O território onde vivem inclui manguezais, pântanos e florestas de baixa altitude, criando um ambiente isolado que moldou a cultura e a vida dos indígenas. Uma característica marcante dos Asmat é a sua arte de entalhe em madeira, valorizada por colecionadores de todo o mundo. No entanto, além da arte, a tribo Asmat é conhecida por seu passado assustador e perigoso.
religioso. Até meados do século XX, os Asmat eram renomados caçadores e canibais, práticas que persistiram até a intervenção de missionários cristãos na década de 50. Acreditava-se que a morte de um adulto, mesmo por doença, era causada por um inimigo, e a vingança era uma parte crucial para apaziguar os ancestrais. Os ataques para obtenção de cabeças eram fundamentais nos rituais que marcavam a transição dos meninos para a idade adulta. Além disso, o canibalismo era uma parte importante desses rituais, mantendo um ciclo infinito de vingança. Essas práticas aterrorizantes fizeram com que os Asmat permanecessem praticamente intocados por estrangeiros até o século XX, quando missões religiosas começaram a influenciar a região. Até meados de 1950, essa localização remota e difícil manteve-os isolados. Foi apenas com a chegada dos missionários católicos que houve um esforço para suprimir o canibalismo e a caça dessas tribos. Em 1961, acredita-se que Michael Rockefeller, um famoso membro da família Rockefeller, tenha sido morto durante uma expedição para coletar a arte dos povos Asmat. Atualmente, essa tribo ainda mantém muitas de suas tradições culturais, incluindo o canibalismo, embora estejam cada vez mais integrados ao mundo exterior. Apesar de viverem bastante isolados e afastados do mundo moderno, o povo Korowai se tornou famoso com o tempo, ao ganhar diversas manchetes envolvendo seu nome atrelado ao canibalismo e à feitiçaria. Em uma área remota da floresta tropical indonésia, os Korowai constroem suas casas entre 8 e 15 metros do chão, às vezes nas árvores ou sobre altos pilares. A razão para isso é a crença de que espíritos malignos permanecem apenas no solo, então construir no alto manteria a família segura. Isso também oferece ótima proteção contra animais, muitos insetos, bem como humanos invasores. Essa prática acabou dando aos Korowai o apelido de povos das árvores, por morarem em lugares altos. Eles são um povo religioso e suas crenças incluem a reencarnação e respeito pelos ancestrais e a crença de que algumas pessoas possuem habilidades mágicas, sendo capazes de influenciar a sorte e detectar magia negra. Esse elemento de sua cultura é provavelmente a origem das acusações de canibalismo e feitiçaria. No passado, pode ser que eles realmente praticassem o canibalismo, mas atualmente a maioria dos problemas são resolvidos de forma pacífica. A tribo Mursi, ou Mun, como chamam a si mesmos, é uma tribo que vive na Etiópia. Eles residem principalmente na zona de Bubeomo, na região das Nações, perto da fronteira com o Sudão do Sul. De acordo com uma pesquisa, em 2007, havia cerca de 11.500 Mursi. Os Mursi habitam uma das regiões mais isoladas do país, cercada por montanhas entre o rio Omo e o rio Mago. Essa localização remota contribui para os aspectos perigosos de sua cultura. Tradicionalmente, os Mursi são conhecidos por práticas como o uso de pratos labiais em mulheres, escarificação e outros rituais tão extremos que não podem ser mencionados aqui no YouTube. A religião dos Mursi é majoritariamente animista, acreditando em uma força superior chamada Tunwi, que geralmente se manifesta no céu. O sacerdote ou Komuru desempenha um papel importante na aldeia, realizando rituais públicos para trazer chuva, proteger contra doenças e defender a comunidade de ataques. Os Mursi também enfrentam perigos externos. Nos últimos anos, a construção da barragem hidrelétrica Gibi 3, concluída em outubro de 2015, ameaçou modificar o regime de cheias do rio Omo, do qual milhares de indígenas dependem. Além disso, a criação de esquemas de irrigação pelo governo etíope deslocou várias tribos, incluindo os Mursi, de suas terras tradicionais.
A tribo Mashicopiro é uma tribo não contatada peruana que vive nas áreas mais remotas do rio Amazonas. A tribo consiste em indígenas nômades que são caçadores e coletores. Eles evitam ao máximo o contato com pessoas que não sejam nativas, mas não é de se espantar que tenham escolhido viver dessa forma, já que no passado eles sofreram muita exploração de pessoas não nativas. O simples contato transmitiu muitas doenças, gerando consequências terríveis para toda a tribo. Hoje em dia, os Mashicopiro são conhecidos por serem muito reservados, tentando ao máximo evitarem de serem vistos. Apesar dos seus esforços em se esconderem, de vez em quando os Mashicopiro são avistados e até fotografados por curiosos que querem se intrometer na vida das tribos. Isso nem sempre termina bem. Em 2012, houve um caso famoso de um fotógrafo que foi encontrado morto com uma flecha no peito. Ele fazia parte de um grupo de exploração que acabou chegando perto demais dessa tribo. A tribo Sentinela, que habita a ilha Sentinela do Norte, no Oceano Índico, é uma das populações mais isoladas do planeta. Eles rejeitam qualquer contato com o mundo exterior e podem ter habitado sua ilha por mais de 55 mil anos. Devido ao completo isolamento, os sentineleses são extremamente territorialistas, tendo um histórico de violência contra qualquer pessoa que tente invadir seu espaço. Entender a tribo Sentinela é difícil, pois qualquer tentativa de aproximação é recebida com violência. No entanto, observações foram feitas a partir de barcos mantidos a uma distância segura para evitar as flechas dos sentineleses. Em 1880, uma expedição britânica desembarcou na ilha e descobriu aldeias e casas abandonadas, indicando que a tribo havia se escondido ao ver a força invasora. A expedição capturou um casal idoso e algumas crianças, e devido à falta de imunidade, os sentineleses adoeceram e os mais velhos morreram. As crianças foram devolvidas à ilha, mas não se sabe quantas doenças letais foram introduzidas. Durante as décadas de 70 e 80, várias tentativas de comunicação foram feitas, com presentes deixados nas praias. A maioria desses presentes foram rejeitados e enterrados pela tribo. Mais recentemente, os antropólogos concluíram que a melhor coisa a se fazer é deixar a tribo Sentinela em paz e evitar qualquer tipo de contato. A tribo Suri, também conhecida como tribo Surma, da Etiópia, talvez possua o mais estranho critério para determinar o valor dos homens e mulheres antes de um casamento. Os homens precisam lutar para mostrar o seu valor. Armados com um bastão de madeira de quase 2 metros de comprimento, o longo bastão é segurado na base e os homens envolvidos no ritual devem acertar o oponente com o bastão o máximo de vezes possível até derrubá-lo. Quando o oponente cai no chão, ele é eliminado. O vencedor do torneio é carregado em uma plataforma até um grupo de garotas, e então pode escolher com qual delas vai se casar. Assim, os jovens são selecionados por suas habilidades na luta com bastões e as mulheres pelo tamanho de seus pratos labiais. O lábio inferior das mulheres são perfurados e, ao longo de um ano, lentamente esticados com discos cada vez maiores. Quanto maior o buraco dos lábios, mais atraente se torna a mulher dessa tribo. A tribo Yanomamo, também conhecida como Yanomami ou Yanomami, vive em uma região remota da floresta do sul da Venezuela, na bacia do rio Orinoco e na área mais norte da bacia do rio Amazonas, no extremo norte do Brasil. Esse povo habita pequenas aldeias que mudam de lugar conforme a necessidade de novas áreas para a agricultura. Eles praticam um tipo de cultivo itinerante, conhecido como agricultura de corte e queima. Como o nome sugere, eles queimam áreas da floresta para limpar espaço para o plantio.
Embora possa parecer brutal, essa técnica faz mais sentido do que parece, pois a cinza fornece alguma fertilização ao solo e as ervas daninhas são praticamente eliminadas da área. Embora possa parecer agressivo, essa prática ocorre há milhares de anos e não impacta o meio ambiente da mesma forma que o uso de pesticidas modernos na agricultura industrial. No entanto, o fogo muitas vezes pode ser imprevisível, causando incêndios terríveis, o que torna essa tribo uma das mais perigosas do mundo. Além da agricultura de subsistência, os Yanomamo também caçam veados, macacos, tatus, aves e outros animais. Outro aspecto que pode dar à tribo sua reputação de assustador e hostil. A tribo Palauan é um povo indígena que habita a ilha de Palauan, nas Filipinas. Eles são um dos habitantes originais de Palauan e os últimos homens das cavernas, vivendo em cavernas dentro de montanhas e até mesmo vulcões adormecidos. Tradicionalmente, os membros da tribo Palauan utilizam uma mistura de agricultura, caça e coleta para suas necessidades. A estrutura social dos Palauan é organizada em torno de pequenas unidades familiares, e suas comunidades são relativamente pequenas em tamanho. O povo Palauan possui uma língua distinta, que é parte de um subgrupo dentro da grande família linguística austronésia, e como muitas línguas indígenas, enfrenta desafios na preservação e transmissão para as gerações mais jovens. Ao longo dos anos, a tribo tem enfrentado muitos desafios relacionados aos direitos à terra, o que significa os membros da tribo estão sendo forçados a abandonar seus estilos de vida devido ao roubo das suas terras. Diversas organizações e iniciativas governamentais prometem melhorar as condições dos Palauan, mas em geral essas iniciativas acabam mais atrapalhando do que ajudando. É importante ressaltar que apesar de muitas culturas indígenas parecerem estranhas para nós, precisam ser preservadas e respeitadas, ainda mais se tratando dessa tribo, que possui um costume tão único, já extinto no restante dos seres humanos. Na Etiópia, os Amar são um grupo de tribos indígenas que residem na região sudoeste do país, no Vale do Omo. Uma das características mais marcantes de sua cultura são as decorações corporais e adornos. Eles frequentemente usam argila e gordura animal para criar desenhos em suas peles, complementando por joias feitas à mão e roupas coloridas que conferem uma aparência impressionante. Os Amar baseiam sua subsistência na agricultura e na criação de gado. O gado tem um valor cultural e econômico significativo, sendo a posse de grandes rebanhos um símbolo de riqueza e prestígio dentro da comunidade. A organização social dos Amar é baseada principalmente em clãs, cada um com seu próprio território e rebanho. Um dos rituais mais famosos dos Amar é o salto do touro, conhecido como Akuli. Esse rito de passagem para os jovens homens Amar simboliza sua transição para a vida adulta, mas é bastante perigoso. Durante a cerimônia, os jovens devem correr sobre as costas de vários touros alinhados sem cair. Se conseguirem, são finalmente reconhecidos como homens adultos da comunidade. Apesar desse ritual ser bem perigoso e parecer até estranho para nós, é uma parte importante da cultura dessa tribo, que deve ser respeitada. No entanto, vale lembrar que você não deve tentar imitá-los, pois possuem gerações de conhecimento acumulado para evitar os piores acidentes. Os Aioreode vivem em uma região conhecida como Gran Chaco, que existe desde o Paraguai até a Bolívia. Tradicionalmente, esses povos eram nômades, mas essa forma de vida foi quase totalmente extinta por missionários no século XX. Atualmente, a maioria dos membros restantes da tribo é mais ou menos sedentária, vivendo em aldeias, mesmo alguns ainda não tendo sido contatados. Hoje em dia, os Aioreode estão em risco devido ao desmatamento em larga escala e à perda de território na região. Existem leis para proteger os povos indígenas do contato com forasteiros, visando prevenir a transmissão de doenças, já que eles não possuem a mesma resistência a vírus e bactérias que as não nativas.
Existem muitas histórias bizarras a respeito da tribo Ayoreude, mas na verdade a maioria delas parecem ser boatos sem qualquer tipo de fundamento. Não há nenhuma prova de que eles sejam uma tribo perigosa, mas como alguns indígenas dessa tribo permanecem não contatados, é melhor prevenir do que remediar. Esse foi o vídeo, dê seu like, um beijão, valeu, foi, tchau.